Esse é o canal Sal e Luz, uma direção de Deus para a tua vida. Paz do Senhor, queridos irmãos, prezados alunos e professores, estamos novamente aqui diretamente dos estúdios da ADC TV, trazendo para você através do canal ADC Educacional as lições de pré-aula para a classe de jovens. E você tem sido sempre o nosso convidado todo especial para estar conosco, trazendo aqui para você esses ensinamentos, essas orientações para que você possa, em sala de aula, trazer esse embasamento tão importante para a vida dos jovens. Continuaremos nessa temática no estudo do livro de Provérbios, que tem sido ensinamentos práticos do nosso dia a dia e que vai trazer sempre o esclarecimento necessário para as nossas vidas de aprendermos de como nos comportar. E nós teremos hoje uma lição extremamente importante acerca de alguns distúrbios crônicos que acontecem, alguns costumes, alguns desejos compulsivos que talvez muitas pessoas não tenham controle emocional ou psicológico para vencerem, mas certamente nós temos para vocês a orientação de Deus. Você que tem um amigo e você que está nos assistindo através desse vídeo no canal, eu quero dizer para você, a palavra de Deus sempre será suficiente nas nossas vidas para vencermos todas as situações adversas, tudo aquilo que vem contra a nossa vida. A palavra de Deus é a nossa segurança e tem sido sempre o nosso sustentáculo de fé, a nossa firmeza de fé, enquanto estivermos aqui nessa terra. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 12, a proteção contra o vício. Os vícios, na verdade, que acontecem na vida de muitas pessoas, talvez até na vida de alguns cristãos, acontecem algum vício que talvez ele tenha camuflado, talvez ela tenha escondido, mas não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada escondido que não venha estar às claras. Certamente, em algum momento, isso acontecerá, mas o importante é que, quando Deus revela, quando Deus mostra, é para que a pessoa tenha uma vida sadia, uma vida abençoada e uma vida tranquila na vivência com Deus. Então, vamos aqui para a tela, tema já na tela, proteção contra os vícios. O texto do dia diz: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Provérbios 25, 28. Esse espírito aqui descrito nesse texto é o espírito do homem, é o desejo do homem, são os seus pensamentos, é aquilo que é formulado na sua mente. Ele precisa ter um controle emocional, psíquico com a sua vida, para que ele possa sobressair em se tratando de vícios. Nós vamos já entender o que significa vício, esse vocábulo vício, e nós iremos entender o que estou dizendo agora para você. Mas inicialmente, o homem precisa ter o equilíbrio espiritual na vida dele e a gestão da sua inteligência emocional para que ele possa, com a ajuda do Espírito de Deus, vencer todas as adversidades que vêm na sua mente. Essa gestão, como gerir esse sentimento na sua mente, ele virá com a ajuda de Deus, não só apenas com seus próprios esforços e com as suas próprias habilidades, como ele tem como ser humano, mas ele precisa da ajuda de Deus. A síntese, ou o resumo, diz: o autodomínio é uma virtude indispensável para a superação de um vício. É isso, o autodomínio, ou seja, a temperança, o domínio próprio na vida do cristão, ele vai adquirir pelo Espírito de Deus. Esse fruto, como temperança na vida do cristão, ele vai ter a força e o vigor para vencer todos os vícios que vierem contra a sua vida. Talvez, prezado jovem, talvez você se converteu ao Senhor, talvez tenha se convertido já num berço evangélico, ou você também, jovem, que não se converteu num berço evangélico, mas já veio de uma vida pregressa, uma vida arruinada pelo pecado e chegou até o Senhor. O Senhor fez a lavagem com a água pura e cristalina, que é a palavra de Deus, e você está hoje conosco no nosso convívio espiritual. Foi muito difícil para você, eu tenho certeza que isso pode ter acontecido com você, como também aconteceu comigo quando eu me converti em 2001. Eu tinha também uma vida pregressa, uma vida
vivida no vício da bebida, eu estava quase me tornando um alcoólatra, mas o Senhor me resgatou, o Senhor usou de uma pessoa para me evangelizar, para pregar a palavra de Deus para a minha vida, e hoje estou aqui para falar para você que é possível sempre nós vencermos qualquer dificuldade. Naquele ano de 2001, eu disse para mim, a última vez que eu tive em uma festividade mundana, que aquela seria a minha última festividade humana, porque dentro do meu coração já estava germinando a palavra de Deus. Eu já li a palavra de Deus durante um ano, ainda não tinha me convertido numa igreja evangélica, mas no meu coração já estava começando o trabalhar de Deus, a purificação de Deus, a purificação de Deus na minha vida através da palavra do Senhor. E aí de lá para cá Deus veio trabalhando na minha vida, transformando a minha vida, e a cada dia Deus vai transformando as nossas vidas até nos tornarmos varões perfeitos na presença de Deus quando nós estivermos com o Senhor eternamente. Então esse domínio inicialmente ele será necessário, e esse domínio é o Senhor que tem para as nossas vidas. Como de costume, nós teremos 3 objetivos principais, iremos delimitar esses objetivos no decorrer dessa pré-aula, e certamente nós teremos aqui as orientações necessárias para você, querido professor, em sala de aula, e também para você, jovem, homem e mulher, que está conosco assistindo nesse momento, vai também se deleitar na palavra de Deus dentro desse ensinamento acerca dos vícios. O primeiro objetivo está na tela aí, é apresentar alguns conselhos a respeito dos vícios no livro de Provérbios. 2, saber as consequências que os vícios trazem. E 3, mostrar como podemos nos proteger contra os vícios. Sempre nós temos apresentado para você, e na revista sempre tem, o texto de embasamento da lição, e o texto de hoje é o texto de Provérbios 20, versículo 21, e Romanos capítulo 6, o versículo 5 e 6. São os textos que estaremos ali estudando em classe e abordando também esses textos no decorrer da lição. Introdução. Os vícios revelam o poder do pecado na vida de um pecador. A palavra de Deus afirma que o Senhor Jesus veio ao mundo para remover esse poder que impera na vida do pecador. Nesse contexto, o livro de Provérbios nos mostra uma importante advertência contra os vícios que podem dominar a alma humana. Nesta lição, estudaremos sobre como nos proteger contra os vícios. É isso que nós iremos aprender dentro dessa pré-aula de hoje. É nós vencermos e sobressairmos aqueles vícios que tenazmente ainda tenta, talvez na vida de alguma pessoa, mesmo ela tendo se convertido, tenta, vez por outra, querer vir à tona. E nós iremos sempre eliminar, alimentando a nossa vida com a palavra de Deus. Eu costumo sempre dizer que aquilo que nós mais alimentamos é o que vai prevalecer na nossa vida. Se você, jovem, alimenta mais o seu espírito, certamente o teu espírito irá prevalecer. Se você alimenta mais a sua carne, os seus desejos, a sua natureza humana, certamente irá sobressair na sua vida os seus desejos humanos. O conselho que eu te dou é este: primeiramente, alimente a sua vida espiritual com a palavra de Deus, indo à casa de Deus, orando, jejuando, se consagrando ao Senhor sempre que possível e tendo uma vida sempre cheia de gratidão pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tópico 1, os vícios no livro de Provérbios. Subtópico 1, os vícios em Provérbios. Não encontraremos no livro de Provérbios nenhuma lista de vícios dos quais devemos nos afastar, mas veremos princípios que devemos considerar em nossa caminhada. Esse distúrbio crônico, caracterizado por um desejo compulsivo e de difícil controle, a única coisa que deve dominar sua vida e faculdades será a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11 diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Os vícios dentro desse livro de Provérbios, a gente não vai ver com mais claridade, mas certamente os princípios que poderão ser quebrados dentro daquilo que nós estaremos estudando hoje sobre vícios, princípios que serão quebrados diante de Deus, poderão acarretar na vida de muitas pessoas, principalmente na vida dos jovens, sentimentos que vão causar nas suas vidas dependência ao longo da trajetória de sua vida nessa terra. Nós vemos hoje
uma faixa etária da vida de muitos homens e mulheres no nosso país que têm vivido uma vida de prisão e muitos casos de morte. Nós vamos analisar a idade dessas pessoas, está relacionada entre 17 a 25 anos. Ou seja, são jovens, homens e mulheres que têm tido as suas vidas ceifadas por conta de uma desobediência a Deus, uma desobediência aos seus pais e uma falta de observância na palavra de Deus. Muitos deles e delas talvez já tenham ouvido falar das Escrituras, talvez seus pais até crentes são, mas eles não querem ter uma obediência, não querem honrar os seus pais e obedecê-los no temor do Senhor, e isso vai acontecer em suas vidas. Subtópico 2. A substância viciante, Provérbios 30 e versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. O álcool produz zombadores e brigas e que, por isso, não é característica de uma pessoa sábia que preza pela prudência e temperança. A bebida alcoólica pode causar no indivíduo dependência, pois é uma substância viciante e produzirá um comportamento falho e defeituoso. Olha, aqui eu quero abrir o primeiro parêntese e dizer uma coisa importante para vocês. Olha, jovem, essa conversa, essa esparrela de dizer que as pessoas bebem de forma social ou socialmente, isso não é verdade. As pessoas começam a beber, a tomar vinho ou qualquer outro tipo de bebida de uma forma social, mas quando vão ver, estão já aprisionadas e todos os dias estão bebendo. Ou todos os finais de semana estão bebendo bebidas alcoólicas. Isso vai causar uma dependência. Isso vai ser viciante na vida delas e elas não terão força de se libertar se não tiverem a ajuda de Deus e de alguém que vá anunciar o reino de Deus para elas, preguem o evangelho de Jesus e digam para elas que o Senhor tem poder para libertá-las de toda a escravidão viciante, dos vícios que possa ocasionar essa prisão na vida delas. Então, essa conversa de dizer que vão beber socialmente, isso não é verdade. Vai causar dependência em algum momento. Subtópico 3. Os demais vícios, Provérbios 25 e 28. Podemos enumerá-los e exemplificá-los, tais como jogos, compras, sexo, conteúdos pornográficos e etc. Como seres humanos, guerreamos em diversas áreas de nossa natureza adâmica. Grandes são os desafios com esses diversos vícios que se apresentam para nos causar desequilíbrio emocional, psicológico e espiritual. Provérbios 25 e 28 diz: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Olha, trazendo hoje para a nossa realidade, nós vemos hoje que já tem sido discutido hoje no Congresso Nacional a aprovação, e já tem sido já até liberado, já foi liberado algumas jogatinas, e isso tem sido destrutivo imensamente para a vida de muitas famílias, para a vida de muitas pessoas, pessoas que têm pedido as suas contas nos seus trabalhos para pagarem dívidas que foram contraídas com jogos. Isso é uma realidade. Isso aconteceu no meu convívio do meu trabalho, pessoas que pedem as suas contas para pagarem as suas dívidas de jogos. Esses jogos online, é uma desgraça que tem acontecido hoje na nossa sociedade. Esses homens malignos que têm feito isso, têm liberado, têm legalizado esses jogos, têm causado destruição na vida de muitas pessoas. São homens ímpios, homens malignos. Aí eu pergunto, cadê os nossos representantes cristãos que não têm feito nada a respeito disso? Mas voltando aqui, os vícios, em se tratando de jogos, de vícios, principalmente na vida dos jovens hoje, a questão de vícios pornográficos, vídeos pornográficos. Olha, hoje você tem nas suas mãos, próximo a você, um celular. E vez por outra, talvez o seu amigo que não é crente, aquele amigo que não é cristão, talvez fica mandando para você, homem ou mulher, fica mandando vídeos ou fotos de pessoas nuas, vídeos pornográficos para você, e talvez muitos deles começam a rirem, a achar que aquilo é engraçado, é legal, e não é. Para você cristão, esses vícios, eles são destruidores na sua mente, vai causar uma dependência na sua vida mais assustadora do que a cocaína. O vício da pornografia
Já é comprovado cientificamente que ele tem o mesmo poder destrutivo das drogas ilícitas, como cocaína e maconha. Vai causar dependência, você vai se tornar um escravo daquilo. Você precisa entender que esses tipos de vícios, todos eles, na verdade, nós como cristãos precisamos nos afastar. E como é que nós teremos força para nos afastar de tudo isso? Mudando o nosso convívio para o convívio de Deus com as coisas de Deus, ouvindo louvores, ouvindo ministrações da palavra de Deus, boas mensagens, lendo bons livros. Isso será importante para a ocupação da tua mente e isso vai trazer na tua vida sempre algo produtivo e proveitoso para a tua caminhada de fé, querido jovem. Você precisa fugir desses vícios, seja bebida, seja o sexo antes do casamento, seja vídeos pornográficos, fotos de pornografias e tantos outros tipos de mazelas que têm assolado a vida dos nossos jovens nos dias de hoje. As orientações precisam ser dadas. O professor precisa, em sala de aula, enfocar muito bem essas questões para eles, mostrando talvez vídeos ou slides que possam retratar a condição na vida de uma pessoa que é viciada na vida do crack. Como é que aquela pessoa vive? Uma vida horrível, destruída, uma pessoa muito magra, uma pessoa numa situação terrível. É as pessoas que vivem na dependência de drogas ou outros tipos de vícios. O vício e suas consequências. Subtópico 1, o conceito. Podemos conceituar o vício como um hábito ou costume duradouro que leva uma pessoa a fazer alguma coisa que traz algum bem-estar. Um comportamento recorrente, intenso, dependente e excessivo. Um distúrbio crônico, desejo compulsivo, falta de controle, instinto incontrolável e defeituoso. O texto de Romanos 6,12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Essas características, esses conceitos acerca dessa palavra vício, vai retratar na vida das pessoas a escravidão que elas vivem. Elas não têm forças de saírem dessa situação. Mas tudo isso, essa escravidão, ela começa de uma forma paulatina, de uma forma crescente. É gradativa que acontece na vida das pessoas a dependência em algum vício. Pega ali o celular, vou fazer o exemplo dessa minha revista como se fosse um celular. Pega o celular, passa aqui o dedo aqui no Instagram, vê uma mulher seminua, aí passou, depois volta de novo, olha, vai e vai olhando. Aquilo vai acostumando a mente dele. O diabo vai começando a trabalhar na mente dele ou dela. E isso vai acontecer na vida dessas pessoas, essa dependência, em diversos casos. Mas eu digo para você, nós precisamos vencer todos os distúrbios crônicos, todas as faltas, todas as falhas que são cometidas na nossa vida pelo conhecimento de Deus, pela leitura da palavra de Deus, pela nossa ida constante à casa de Deus. Quando estamos na casa de Deus, tem um louvor, tem a orientação da palavra de Deus, tem uma oração e Deus vai agindo nas nossas vidas, vai nos fortalecendo e nós vamos crescendo na graça e no conhecimento da verdade de Deus. Subtópico 2, tipos diversos de vícios. Temos a manifestação em diferentes áreas da natureza humana caída. Eles se apresentam por meio de necessidades mais básicas do ser humano, sorrateiramente. Devemos fazer uso das coisas que a vida comum nos oferece de forma equilibrada, vigilante e considerando a possibilidade de algum escândalo. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 32. E aqui eu quero abrir uma aspa importante acerca do que foi lido inicialmente aqui nesse subtópico. Vamos fazer as coisas que estão ali próximas a nós, mas coisas que não vão causar escândalo para a nossa vida, para a nossa igreja e nós como servo de Deus. Temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, como estamos nos portando, quais tem sido o nosso procedimento diante de Deus e da sociedade que vivemos. Olha, jovem, nós precisamos, você e eu,
Todos nós precisamos sempre nos policiar nas nossas vidas. E aquela história de dizer, olha, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Não, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida é minha. Não é verdade. Quando você toma uma decisão para Jesus, a sua vida agora pertence a Deus, não é sua. O governo da sua vida está sobre as mãos de Deus. É Ele que vai comandar e governar a sua vida. Se o Senhor não governar a sua vida, você é um escravo do mundo. Você é um escravo do pecado. Mas quando nós temos a nossa vida governada e guiada por Deus, nós temos uma vida de liberdade em Deus, uma vida santa e irrepreensível até a vinda do Senhor Jesus. Subtópico 3. Vícios presentes na vida dos jovens. De acordo com especialistas de saúde mental, a dependência química é disparado o vício mais comum entre os jovens, começando de forma social e recreativa, para que em seguida se torne uma dependência. Olha, esses vícios de forma química é que tem trazido na mente do jovem aquele sentimento de contentamento, aquela paz para eles, né? Uma paz mentirosa e falsária. O uso da maconha, o uso da cocaína, o uso da droga, outros tipos de drogas que existem, que os jovens, não só jovens, mas muitas pessoas utilizam, mas se tratando aqui com você de jovens, principalmente os jovens que têm sido assim um alvo principal, um dos alvos principais do inimigo, os jovens têm essa falta de sabedoria muitas vezes, não é o teu caso, está assistindo aqui, eu acredito, mas muitos jovens têm esse ledo engano de achar que aquilo para ele é um prazer. Aquilo ali vai durar a vida toda e não vai causar depressão, vai causar angústia. Depois que uma pessoa usa uma droga, usa uma cocaína, uma maconha ou qualquer tipo de droga ilícita, o que acontecerá depois que passar a reação é angústia, é tristeza, é dor, é o arrependimento, é a destruição para a sua família, é a vergonha que vem com tudo isso. E isso vai ser destrutível para a vida dele. E aí muitas pessoas que não têm um controle emocional vai tirar suas próprias vidas. É o que acontece. É isso que o inimigo faz. Começa devagarzinho, alimentando aquilo no coração daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, e ele vai se levando de acordo com aquilo que o inimigo vai colocando em sua mente. Mas eu quero dizer para você, jovem, você é um bem-aventurado. Você está ouvindo a orientação de Deus, a orientação da palavra de Deus. E você jamais poderá cair nessa esparrela. Se você cair, aí é uma escolha sua, mas você está sendo orientado. Você nunca poderá dizer que ninguém falou para você. Se você está ouvindo e assistindo esse vídeo, você vai entender que nós temos força em Deus para vencermos todos os vícios e termos uma vida sadia diante de Deus. Protegendo-se contra os vícios, é o tópico seguinte, que diz assim, no subtópico 1. Crucificados com Cristo. Podemos ver que, com o novo nascimento, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, segundo aos Coríntios 5:17. É assim que deve ser a vida do cristão. Quando ele toma uma decisão para Jesus, ele começa a viver nos caminhos do Senhor, ele começa a ter uma vida no convívio com Deus, fazendo aquilo que é um dever cristão, ele vai deixar as coisas velhas para trás. Ele vai ter uma vida de novidade na presença de Deus e onde ele estiver, ele vai ser um referencial, ele vai ser luz, ele vai ser sal, ele vai ser uma pessoa que vai ter realmente a habilidade necessária para entrar e sair em qualquer circunstância de sua vida, porque o Senhor vai dar força a ele. Ele terá em sua vida sempre a direção de Deus para todas as tomadas de decisão da sua vida e ele não entrará em situações que poderá causar uma destruição na sua vida. O vício, a dependência, os desejos carnais não terão mais prazer e não farão mais parte de sua vida. É isso que acontecerá. Subtópico 2. Os vícios não reinam mais. Não há mais escravidão ou dependência na vida da vida velha sem Deus. O Espírito Santo é quem governa, dirige, controla e guia nossas vidas. Os vícios, quando nós começamos a ter uma vida mais ligada com Deus, uma vida mais alimentada pelo conhecimento desta palavra maravilhosa, quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, começamos a analisar, meditar nessa palavra,
certamente eu tenho certeza absoluta do que vou te dizer. Você terá força e vigor para vencer todas as adversidades. Se você chegou à casa de Deus e tinha um vício lá no mundo, aquele vício foi morto. Se ele quiser ressuscitar, você vai matá-lo todo dia, buscando a Deus, lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor, se consagrando a Deus e tendo uma vida de obediência à palavra de Deus. Você vai vencer tudo isso em um nome de Jesus Cristo. E nós, já na nossa vida, já não reina mais esse pecado, essa dependência desses vícios na nossa vida, porque agora a nossa vida é para viver uma vida com o Senhor. Nós estamos agora embriagados, mas é pelo Espírito de Deus, cheios da presença de Deus, transbordantes pela santa presença de Deus na nossa vida. Subtópico 3, exercendo o autodomínio, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6,14. Dessa forma, vivemos e nos submetemos à plena vontade do Espírito de Deus. Agora desfrutamos da virtude indispensável para vencermos as lutas contra os desejos pecaminosos que tenazmente tentam nos assolar e nos afastar de um convívio santo, puro e de equilíbrio em Deus. Agora, a escravidão saiu. Nós vivemos uma vida na graça de Deus. Mas essa graça é uma graça valorosa. Não é uma graça sem graça, não é uma graça sem valor. A graça que nós vivemos não é uma graça que vai nos permitir fazer tudo o que nós queremos. Essa graça de Deus não nos dá ali a margem para nós fazermos o que nós queremos na nossa vida. Não. Essa graça vai nos dar o conhecimento que nós precisamos viver, nos submetermos a Deus e termos uma vivência com Deus de acordo com aquilo que Deus nos orienta através da sua palavra. Isso é um contexto que nós deveremos colocar na nossa vida constante. Ter uma vida de obediência a Deus. Isso que vai acontecer quando nós temos esse direcionamento com Deus e essa vida de sermos governados por Deus, dirigidos por Deus e sempre direcionados por aquilo que Deus fala conosco através da sua palavra poderosa. Então nós teremos sempre essa ciência de sabermos que a graça que Deus nos concede é uma graça que vai nos fazer sempre nos mantermos ainda mais afastados do mundo, da contaminação dos vícios, da contaminação do pecado e termos uma vida sadia em todas as áreas, seja física, espiritual, emocional e psicológica. Teremos uma vida sadia diante de Deus. A conclusão diz: nesta lição, vimos o quanto os vícios são perigosos e podem se mostrar dominadores da natureza humana. É contra esse domínio que a palavra de Deus nos alerta a respeito dos vícios e mostra com clareza que é possível e, ao mesmo tempo, é a vontade de Deus que não sejamos dominados por eles. O autodomínio aparece como uma virtude cristã indispensável para sairmos vitoriosos na luta contra os vícios. O que nos garante a nossa vitória é que estamos crucificados com Cristo. O Espírito Santo habita em nós e por isso podemos andar em novidade de vida. É isso que vai acontecer. Nós morremos. Quando nós fizemos na simbologia do nosso batismo nas águas, nós mergulhamos nas águas batismais, deixamos o nosso velho homem lá, figurativamente. Quando nós saímos das águas, temos agora uma nova vida. Quando nós tomamos o conhecimento de Cristo, somos crucificados com Ele na sua morte. Mas também nós fomos ressuscitados em Cristo para uma vida de novidade, uma vida santa diante de Deus. Essa vida de novidade é o que vai nos fazer vencer todas as adversidades. Se tratando de vícios, nós venceremos porque agora somos novas criaturas em Deus. Essas são as minhas redes sociais. Como sempre de costume, você que tem um desejo de nos acompanhar no nosso YouTube, é no canal Sal e Luz, aí está o nosso Instagram, e certamente Deus continue te abençoando e até a nossa próxima pré-aula.